Pessoal, bom dia! Nós vamos para mais uma videoaula na nossa turma do segundo ano e hoje nós estamos na videoaula número 21. Na videoaula anterior nós começamos a trabalhar a parte das reações químicas. Falamos aí de fenômenos físicos e químicos ou transformações físicas e químicas, como você preferir, e apresentamos para vocês alguns símbolos, algumas representações que podem aparecer nas equações químicas, que são nada mais que representações matemáticas, dos processos com os quais nós vamos trabalhar, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuando o tema reações químicas e hoje eu quero apresentar aqui para vocês os principais tipos de reação, beleza? Muito bem. Então, de maneira geral, nós podemos classificar uma reação química em 4 tipos. Quais são eles? As reações de adição ou síntese, análise ou decomposição, reação de deslocamento ou simples troca e as reações de dupla troca. Tá certo? Muito bem. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui, o primeiro objetivo maior nosso é, obviamente, saber identificar qual é o tipo de reação que está acontecendo, naquele sistema, partindo principalmente da equação química daquela reação. Por isso que na aula anterior nós fizemos questão de apresentar os principais símbolos de uma equação química, repito, tendo em vista que a nossa interpretação é a partir dessa equação, certo? Então vamos para cá. Então, o que é uma reação de adição ou uma reação de síntese? Bem, basicamente é quando você tem vários reagentes e vai obter um único produto. No nosso modelo aqui, nós podemos observar que está aqui a seta, então só para relembrar, para revisar, os elementos ou substâncias que estão antes da seta, ou seja, do lado esquerdo da seta, são denominados de reagentes. Quem está do lado direito da seta é denominado de produto, sendo que, além de fazer essa separação, a seta indica para a gente o quê? Se o processo é reversível ou não. O outro sinal aqui que aparece é o sinal de adição, que ele faz o quê? Ele é que é responsável por separar uma substância da outra. Então, a partir do momento que eu visualizo A mais B, eu sei que A é uma substância e B é outra substância, correto? Do outro lado, eu tenho só AB. Então, pessoal, o que eu posso parar para analisar? Eu posso parar para analisar que eu tenho 2 reagentes e um único produto, sendo, portanto, essa a característica de uma reação de adição ou síntese. Você tem vários reagentes, não necessariamente só 2, mas vários reagentes, obtendo um único produto. Tá certo? O segundo tipo de reação é chamado de reação de análise ou decomposição. Bem, pelo que você pode perceber, pelo modelo que eu escrevi aqui, ela é simplesmente o inverso, o contrário, funciona de forma oposta à reação de adição. Ou seja, eu vou ter um único reagente para vários produtos, certo? Mas, repito, é um único reagente. Para quantos produtos? 2 ou mais. 3, 4 produtos, vários produtos, certo? Essas duas primeiras aqui, eu acredito que sejam as mais fáceis de diferenciar entre si, certo? As duas últimas é onde o pessoal às vezes costuma, por uma falta de atenção, porque o conteúdo não é complicado, mas por uma falta de atenção costuma confundir uma coisa com a outra. Então, atenção para essas duas últimas, tá certo? Aqui nós temos, portanto, a reação de deslocamento ou simples troca. No geral, o que acontece nessa reação? Nós podemos perceber que dos dois lados da reação eu vou ter 2 substâncias, certo? Portanto, geralmente são o quê? 2 reagentes e 2 produtos. Ponto. O que eu tenho que observar é o seguinte, perceba aqui eu tenho uma substância formada por 2 elementos, que lá no primeiro ano nós denominamos isso de substância composta, aquela que tem 2 ou mais elementos químicos. Aqui nós temos uma substância formada por um único elemento. Daí o nome substância simples. Então o que vai acontecer? Inclusive, um pouco mais adiante, nós vamos
entender o princípio básico dessa reação com mais detalhe. Então aqui o que vai acontecer? Como o nome já diz, vai acontecer uma simples troca. Um elemento vai trocar de lugar com o outro. O princípio básico que explica isso chama-se de reatividade. Então seria basicamente o seguinte: nós vamos ter dois elementos que vão estar disputando um espaço junto do terceiro elemento. Paulo, peraí, calma. De novo. Observe só, eu tenho uma substância A, P e uma substância C. Certo? Então, repito, eu tenho uma substância composta formada pelos elementos A e B e tem uma substância simples que é a substância C. O que acontece? A substância C aqui em questão, ela vai disputar espaço, no caso aqui, com a substância B. No nosso exemplo aqui hipotético. Paulo, ele poderia disputar espaço com a substância A? Sim, poderia. Repito, essa questão dessa disputa, essa questão da reatividade, a gente vai discutir com mais calma daqui a pouquinho. Calma, um passo de cada vez. Então, o que é que acontece? Essa substância C, repito, nesse contexto, está disputando espaço com B. De acordo com a reatividade desse elemento aqui, eu vou saber se ele vai substituir o elemento B ou não. Certo? Mas, como eu disse, por enquanto, eu quero só entender o que é a simples troca. Então, o que é a simples troca? O C vai para o lugar do B e o B fica no lugar do C. Ou seja, meio que o C chega lá e diz: ó, B, dá licença aqui e abre espaço para mim. Então, o C tira o B do lugar dele, fica junto do elemento A. E o B, coitado, que foi escorraçado, foi mandado embora, ele fica sozinho. Mas, repito, o que é que eu preciso perceber é que houve uma simples troca. Um elemento trocou de lugar com o outro. O elemento C foi para o lugar do B e o B foi para o lugar do C. Certo? Continuando no produto, existindo uma substância composta e uma substância simples. Por que eu estou enfatizando sempre essa história de substância simples e composta? Porque é aí onde mora o detalhe para distinguir essa reação da próxima. A próxima reação é a reação de dupla troca. Eu já vi uma outra questão, não é muito comum, mas eu já vi questões usarem o termo permutação. Certo? Mas no geral o termo utilizado é dupla troca. Certo? O que é a dupla troca? Observe que, novamente, nós temos dois reagentes, dois produtos. O que é que eu já percebo de cara, de imediato, de diferença? É que do lado do reagente eu tenho duas substâncias compostas. Eu não tenho nenhuma substância simples. Certo? Guarde essa informação, porque como eu disse, é a diferença entre a reação anterior e essa. No produto acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho duas substâncias compostas. E o que foi que aconteceu nessa reação? Bem, se a gente observar, nós tivemos uma troca entre o elemento D e o elemento B. Antes eu tinha AB e CD. Agora eu tenho AD e CB. Então, um foi para o local do outro. Ou seja, eu tive uma dupla troca. Cada um ocupou o espaço do outro elemento, mantendo todas as substâncias compostas. Então, atenção, cuidado com isso. Qual é a diferença entre uma reação de simples troca e uma reação de dupla troca? Na simples troca, existe a substância simples tanto no reagente como no produto. Na dupla troca, nós não temos substância simples e tenha muito cuidado com isso. Tá certo? Muito bem. Esses são os 4 tipos básicos de reação. Aí, antes que alguém mais pergunte, Paulo, eu vi outros tipos de equação, outros nomes de reação. Pessoal, vamos entender aqui uma coisa. Dentro da química existem centenas de reações diferentes. Eu posso até dizer milhares, talvez, de tipos. Não sei se milhares de tipos diferentes, mas nós temos uma variedade absurda de reações. Esses aqui são os 4 tipos
principais, os 4 grupos principais. Por exemplo, existem reações que vão mudar de nome de acordo com o método que ele é feito. Por exemplo, uma eletrólise. O que é uma eletrólise? É uma reação de decomposição, uma reação de análise, que utiliza para isso o quê? Uma corrente elétrica, daí o nome eletrólise. Assim também como existe o termo pirólise. O que é uma pirólise? Uma pirólise é uma reação, de novo, de decomposição, na qual eu utilizo o calor como uma fonte para a execução de uma reação. Então, repito, os nomes que eu estou te apresentando aqui são os nomes principais. De acordo com os reagentes, de acordo com os elementos que são utilizados. Vou dar outro exemplo, recapitulando um tema lá do primeiro ano. Reação de neutralização. Uma neutralização, pessoal, nada mais é do que uma reação de dupla troca. Mas por que recebe o nome de neutralização? Porque acontece entre um ácido e uma base, formando o quê? Sal e água. Então, tenham isso em mente. Os 4 nomes que eu te apresentei aqui e os nomes paralelos, por assim dizer, são os 4 grupos principais das reações químicas. Tá certo? Existe uma variedade absurda de reações que variam de acordo com a composição ou com os componentes utilizados, como eu já disse anteriormente. Tá certo? Por que eu estou esclarecendo isso? Porque depois vai ser, a questão tal falava de pirólise, a questão tal falava de reação de neutralização e eu nunca vi isso. Bem, você viu os tipos principais, certo? Mas vamos aqui agora para os exemplos. Eu coloquei aqui já para adiantar o processo, para a gente ganhar tempo, coloquei 4 equações químicas para que nós possamos fazer a identificação. Lembro mais uma vez para o pessoal que está assistindo, certo? Por enquanto, eu não estou levando em consideração o processo de balanceamento de equações. Então, as equações que eu coloquei aqui no quadro, algumas delas, para não dizer todas elas, né? Não sei, mas eu não levei em consideração o princípio de balanceamento. Eu vou trabalhar isso numa aula à parte, tá certo? Mas vamos lá. No exemplo número 1, o que a gente pode perceber? Primeiro, né? Vamos analisar os símbolos. Essa reação é o quê? Primeiramente, ela é irreversível, porque a seta só está apontando para um lado. O que mais? Ela tem substâncias no estado líquido e no estado gasoso. Beleza? Por sinal, quando eu tenho um sistema, uma reação que tem fases diferentes, né? Estados físicos diferentes, eu digo que aquele sistema é heterogêneo. Tá bom? Se quiser fazer uma anotaçãozinha aí no seu caderno, quando numa reação química as substâncias estão em estados físicos diferentes, significa dizer que aquele sistema é heterogêneo. Beleza? Fechou? Então vamos para cá. E agora, o que é que eu posso observar? Quantos reagentes nós temos? Bem, só temos um reagente. Paulo, é só um reagente? Não são 2 reagentes? Não são 2 reagentes, por quê? Porque eu não tenho um sinal de adição separando esse elemento desse. Então isso aqui conta como uma substância só. Então eu tenho apenas um reagente. Agora, do outro lado, o que é que acontece? Eu tenho H2O mais O2. Então eu tenho 2 substâncias diferentes. 2 produtos no caso. Bem, olhando para os modelos que nós colocamos aqui anteriormente, em qual deles essa reação se encaixa? Eu tenho um reagente, 2 produtos. Então isso é uma reação de quê? Uma reação de análise. Análise ou decomposição. Repito, nesse primeiro momento, é essa a nossa tarefa a ser cumprida, o objetivo a ser alcançado. Beleza, no exemplo número 2, o que é que nós temos? Primeiro, vamos mudar aqui, porque é necessário. O que é que nós temos agora? Uma reação reversível, a seta aponta para os 2 lados. O que está compondo a nossa equação? Nós temos 2 substâncias no estado gasoso, H2 e O2, e do outro lado eu tenho H2O também gasoso. Sistema homogêneo, todas as substâncias estão no mesmo estado físico.
Mas muito bem, que tipo de reação ele se enquadra? Bem, nós temos aqui dois reagentes e um único produto. Novamente olhando para os modelos, dois reagentes e um produto é uma reação de adição. Adição ou síntese. Beleza? Próximo, exemplo 3. Nós temos então agora um sistema que tem uma substância no estado sólido, uma substância aqui, significa o quê? Aquoso, dissolvido em água. Produzindo novamente uma substância aquosa e uma substância gasosa. Por sinal, eu poderia, neste caso aqui, fazer isso. Ó. Para quem está lembrando aí da videoaula anterior, sabe o que é que significa? Quando vem uma setinha para cima, significa liberação de gás. Então está sendo liberado um gás, produzido um gás nesse processo. Muito bem, mas no geral o que é que a gente pode perceber? Que nós temos dois reagentes e dois produtos. Veja, daí pessoal eu já descarto reação de adição ou análise. Não dá, porque na adição você só tem um produto. Na análise você só tem um reagente, aqui está 2 e 2. Então ou vai ser uma simples troca ou uma dupla troca. Quem vai me indicar isso é o que? Se tiver substância simples, simples troca. Se todas forem compostas, dupla troca. E aí ó, a gente chama a atenção para esse cara aqui. Ó. Zn é uma substância simples. Então, a nossa reação aqui é uma reação de simples troca. Neste caso, já analisando, né, para futuramente ficar mais fácil, quem trocou de lugar com quem? Eu tinha Zn, aqui é HCl, agora eu tenho ZnCl2 e H2. Quem foi trocar o lugar? O Zn com o H. O Zn ocupou o lugar do H e o H agora ficou sozinho, né? E por último aqui nós temos HCl aquoso, NaOH aquoso, produzindo NaCl aquoso e H2O. Beleza. Nós temos aqui, portanto, o que? Dois reagentes e dois produtos. De novo, descarta a reação de síntese, descarta a reação de decomposição. Pode ser uma simples troca ou uma dupla troca. Mas eu tenho alguma substância simples nessa composição? Não tenho. Portanto, aqui é uma reação de dupla troca. E como eu havia falado anteriormente, né, pode ser dado a essa mesma reação um outro nome. E que nome seria esse? É uma neutralização. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, se a gente observar, um ácido e uma base, produzindo sal e água. Mas nem por isso ela deixa de se encaixar no grupo das reações de dupla troca. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Eu espero que tenha ficado claro como é que faz a classificação dessas reações, nesses 4 grupos, por assim dizer. Qualquer coisa vocês me mandam aí, deixem as dúvidas na plataforma, na aba lá no tópico da dúvida para as aulas 20 e 21, que vão ser postadas junto com essa videoaula. Tá certo, pessoal? Então, no mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!